Comigo aqui o candidato à presidência da República, candidato Ciro Gomes do PDT, já está com a gente ao vivaço aqui para bater papo, para conversar nesta manhã chuvosa aqui de Cuiabá. A repercussão grande da entrevista do presidenciável Ciro Gomes nas nossas redes sociais, nas nossas plataformas, enfim, todo mundo esperando, todo mundo querendo fazer pergunta para o Ciro. Candidato, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Capital. Muito bom dia, Anderson. Um abraço a você e a toda a equipe monstro, né? A equipe monstro da nossa Rádio Capital. É um prazer muito grande. Eu agradeço a você essa oportunidade generosa que me dá de abraçar o povo de Cuiabá e de todo o nosso querido Mato Grosso. Candidato, eu quero começar fazendo uma pergunta. Eu nasci em 1968, vou fazer 54 anos agora. Desde lá, eu sofro com essa história dessa notícia. Vou fazer uma pergunta logo bombástica de cara, pelo menos para mim aqui. Essa história do preço do combustível, eu nunca vi na história ninguém que conseguisse botar um fim nesse negócio. A gente paga preço de combustível caro todo dia. Quando a gente vai na bomba, por exemplo, você vai de manhã à tarde, você vai já é outro preço. Isso não tem jeito mesmo não, ô Ciro? Tem jeito, Anderson, e é mais simples tecnicamente do que você pode imaginar. Deixa eu dizer para as pessoas, a política de preços de qualquer coisa, vamos ler, como é que faz um sanduíche? Eu estou falando muito desse exemplo para a gente botar o nosso povo na jogada. Como é que forma o preço de um sanduíche na Praça de Várzea Grande aí, onde está lá o nosso vereador Ícaro? Não é? Você calcula o custo do pão, o custo do queijo, o custo do ovo, se for o caso, bota um lucrozinho razoável, porque se botar um lucro muito alto e o preço ficar muito alto, vem outro sanduíche lá no outro lado da praça e ganha a concorrência. Estou fazendo aqui uma lição muito simples, muito coisa para a gente entender. Assim também é a gasolina. Como é que deve ser o preço da gasolina, do querosene de aviação, do óleo diesel dos caminhões e do gás de cozinha da nossa casa? Deve ser o custo de produzir, né? Quanto é que custa produzir 1 litro de gasolina, mais um lucro razoável, que seria teoricamente garantido por uma concorrência. Pois bem, no mundo do petróleo, essa concorrência não existe. Então, na prática, a Petrobras é um monopólio que controla 100% na prática, fora 20%, quer dizer, 80% para ser exato, fora 20% do que ela importa do estrangeiro. Mas 80% é o que forma o preço. E aí o que aconteceu do Michel Temer para cá? É justo que a gente diga que não foi o Bolsonaro que criou isso, mas o Bolsonaro está mantendo. E eu pretendo mudar isso no primeiro dia de um possível governo, se eu tiver a honra que Deus me dê de conceder o privilégio de servir essa grande nação como seu presidente. O que acontece do Michel Temer para cá? Eles trocaram o cálculo do preço por, ao invés do custo de produzir, que no caso hoje é $10 para a gente pegar uma moeda internacional, o custo de produção de um barril de petróleo do pré-sal é de $10. E eles, ao invés de cobrar $10, eles olham lá para o preço internacional. Hoje está tendo uma crise grave, numa iminência de guerra ou não guerra, da Ucrânia, com os Estados Unidos envolvidos, com a Rússia, etc. Isso causa um nervo, vamos dizer, enerva o mundo, e o petróleo bateu $91 o preço. Aí eles simplesmente fazem isso. Ao invés de cobrar os $10 que custa produzir aqui, eles, como se o Brasil não produzisse nada aqui, diz assim, não, se o Brasil, ao invés de produzir aqui, vendesse lá fora, ia vender por $91. Então espeta nas costas do povo brasileiro. E o povo brasileiro não tem para onde correr, porque a Petrobras, na prática, é um monopólio. O que a gente pode fazer com isso? A gente tem que fazer duas coisas. Primeiro, no primeiro dia do governo, você publica um edital dizendo que vai acabar a PPI. PPI é a Política de Paridade de Preços Internacionais. E a Petrobras, doravante, sendo eu presidente, vai cobrar o custo de produção do Brasil, mais um lucro em linha com as petroleiras internacionais. Que lucro é esse? Eu também calculei. Se você pegar a British Petroleum, a Total francesa, a British Petroleum a inglesa, a Texaco norte-americana, o lucro médio delas no balanço é de 6% ao ano. A Petrobras está mandando nas costas do caminhoneiro brasileiro 38%. Digo, mas isso é um erro? Não, não é um erro. O que acontece com essa montanha de dinheiro, que é esse lucro especulativo, impune, com que os políticos obrigaram a Petrobras a fazer? Se transfere tudo como lucros e dividendos para meia dúzia de acionistas minoritários, que são, de novo, os banqueiros do Brasil e seus sócios estrangeiros. Isso vai acabar no primeiro dia do meu governo. Até porque, né, Ciro, fala de dólar daqui, dólar de lá, mas o cidadão brasileiro não ganha em dólar, né? O cara fala assim, pô, vou vender a gasolina em dólar, mas meu salário não é em dólar, pô, é em real. Não, e nem o frete do caminhoneiro, e nem a tarifa do taxista ou do motorista de aplicativo, e nem o salário dos petroleiros, e nem os impostos, tudo é em real.
Qual é a justificativa de cobrar em dólar? A não ser isso, uma grande mamata feita pelos políticos, e pode acreditar, rola muita grana nisso daí. E tem outro lado da coisa, que é o seguinte, o Brasil paralisou 30% das refinarias, que são as nossas fábricas de fazer gasolina, gás de cozinha, etc., e está importando crescentemente do estrangeiro em dólar. Qual é o sentido de você... É como, por exemplo, há 20 anos atrás, o Brasil estava importando algodão do Paquistão. O Mato Grosso viu isso, e eu acompanhei isso muito de perto, e hoje o Brasil compra algodão em real. E é o que nós temos que fazer com a gasolina também, gerando emprego aqui, com o nosso pouco tostão. Muito bem, a gente tem uma série de perguntas sendo feitas, assim que já tiveram no ponto, a gente vai começar a soltar para o candidato à presidência da República, Ciro Gomes, para que a gente possa interagir aqui. É muita gente perguntando, são vários assuntos. Um dos assuntos que está sendo discutido aqui em Mato Grosso, Ciro, é o convite do PDT a alguns deputados para trocar de partido, para irem do PDT. Que deputados são esses e por que o PDT quer tê-los no PDT? Olha, por ética, eu tenho que me preservar e não coisa. Mas você pode chamar o meu querido amigo, meu companheiro, professor Allan Kardec, que preside o partido aí. Veja, o nosso partido é um partido pequeno em relação aos grandes partidos brasileiros. Mas é um partido que tem história. Nós somos da linha do Getúlio Vargas, do João Goulart, do Leonel Brizola, e a mim cabe a honra de carregar essa bandeira. Sempre com muita dificuldade, mas também com muita persistência, disciplina, porque nós achamos que o Brasil precisa de um projeto nacional de desenvolvimento. Aí no Mato Grosso, nós tivemos um momento bastante forte com o Pivetta, mas o Pivetta, que é meu amigo, votou em mim para presidente, foi prefeito de Lucas do Rio Verde, não está mais conosco. Por razões locais ele saiu, e o Allan Kardec está fazendo um trabalho espetacular de reestruturação do partido, e nós vamos ter aí, a minha inclinação, claro que eles têm autonomia, é a gente seguir apoiando o Mauro Mendes, que também é um velho amigo de longa data. Aliás, eu tenho boa amizade com quase todas as lideranças do Mato Grosso, pelo relacionamento e admiração que eu tenho. Conheço bem pessoalmente o Estado, Rondonópolis, Sinop, fui eu que coordenei o projeto da BR-163, que liga Cuiabá a Santarém, facilitando bastante, lutei contra esse ambientalismo estreito, que às vezes não vê as possibilidades extraordinárias de progresso que o Brasil tem, mesmo protegendo a sustentabilidade ambiental, como luto obstinadamente para que o Brasil diversifique o perfil produtivo, porque o agronegócio gera muita divisa para o país, mas gera pouco emprego e gera pouco tributo. E o Mato Grosso é um potencial explosivo de agroindústria para trás e para frente. Eu tenho tudo isso estudado, fui ministro da Integração Nacional, fui ministro da Fazenda, conheço as pessoas, lembrando aqui dos amigos, o velho não, que não está mais entre nós, Dante de Oliveira, meu amigo Blairo Maggi, enfim, eu vou dialogar com isso, e o PDT vai procurar fazer aí aquilo que nós precisamos fazer, construir uma alternativa para o Brasil para encerrar essa crônica de ódio que faz com que 70% do povo do Centro-Oeste tenha votado no Bolsonaro, protestando corretamente contra a crise econômica trágica e a ladroeira generalizada do Lula e do PT, e agora esteja o Brasil sendo chamado a votar no PT e no Lula para se livrar e protestar com a decepção do Bolsonaro. A gente não aguenta mais isso. Muito bem, mas você jogou a bomba para o Allan Kardec, ele mandou um zap um pouco mais cedo aqui do programa. O Allan Kardec então responde, o Ciro jogou a bomba para você, que deputados são esses e por que o convite para eles virem para o PDT, né? Então, nós queremos crescer, Anderson, nós queremos crescer. Bom, você disse que vai apoiar Mauro Mendes. E Mauro Mendes apoia você ou não? Olha, a situação é delicada aí. O Mauro Mendes, na eleição passada, o meu palanque era duplo. Ele tinha uma inclinação dentro da força dele com o Bolsonaro. Como eu lhe disse, 70% do povo do Mato Grosso tendeu a votar no Bolsonaro, protestando corretamente, contra a crise econômica monstruosa e a ladroeira generalizada, que embora o Moro tenha trocado os pés pelas mãos e tenha garantido a impunidade pelas nulidades que produziu, não dá para disfarçar que a corrupção foi transformada no eixo central do modelo de política do Lula. Ou como está fazendo hoje, infelizmente a mesma coisa. Se o Lula tivesse aprendido alguma coisa, não, mas está agarrado com o Renan Calheiro, está agarrado com o Eunício Oliveira, está agarrado com o Romero Jucá, está agarrado com a mesma turma, porque está fazendo conchavos aí para tentar resolver a eleição no tapetão, não deixando a liberdade do povo escolher aquilo. E eu vou lutar com toda a humildade, mas com toda a disciplina para tentar construir um caminho novo. E o Mauro Mendes, assim, para além de mais, o Mauro Mendes está fazendo um bom governo, na minha opinião. Eu quero lhe dizer que o PDT tem autonomia local, o PDT vai fazer o que o professor Allan Kardec, reunido com os companheiros, decidir.
Mas, assim, a minha simpatia pelo Mauro Mendes deriva do fato que ele está fazendo um governo correto, ajustou as contas do Mato Grosso, está investindo, não é correto, não tem escândalo, enfim, e é um bom amigo de longa data. Mas já se tentou uma conversa política desse apoio mútuo ou ainda não? Vamos ver, eu não constranjo amigos, né? Ele tem a responsabilidade de governar o Mato Grosso e eu sou um candidato. Então, o candidato tem que ter habilidade, sensibilidade, humildade para entender que ele tem aí as delicadezas dele. Mas eu espero ter um lugarzinho no palanque dele. Muito bem, outro assunto polêmico também é a privatização dos Correios, né? Se fala muito que os Correios é ineficiente, que os Correios precisam ser privatizados. Qual é a posição do pré-candidato Ciro Gomes com relação a privatizar os Correios? Nós estamos falando num lugar que compreende bastante bem a figura que eu faço, que às vezes em São Paulo, no Rio de Janeiro, das grandes cidades, não se entende. Uma vaca que dá para a gente leite, né, um queijo, um bezerrinho por ano, pode eventualmente pestear de carrapato. E evidentemente que a gente tem que tratar o carrapato. E aqui no Brasil a turma resolve matar a vaca para se livrar do carrapato. E aí perde o leite, perde o queijo, perde o bezerro. Mal comparando, uma figura rural, não é, de onde eu venho também, do sertão, do interior, é o caso dos Correios. Os Correios não dá para esconder, tem muitas graves ineficiências, muito graves ineficiências. Foi ali que o Roberto Jefferson, não é, detonou o escândalo do Mensalão, porque o Lula deu os Correios para o Roberto Jefferson roubar. E o Roberto Jefferson, que era Lula, agora é Bolsonaro. Percebe? Essas coisas que a gente tem que trazer com humildade, com respeito, para o povo ver que o problema não é Chico, Manuel ou Maria, é o modelo de governança política e o modelo econômico. E a gente tem que debater isso para trocar o modelo econômico e trocar o modelo de governança política. Então, respondendo na prática, eu vou corrigir os carrapatos, né? Eu vou profissionalizar a gestão do Correio, haverá um contrato de gestão, os padrões de eficiência internacionais estressarão o Correio, que vai ter que ter esse desempenho. Mas deixa eu lhe dizer, privatizar seria um gravíssimo erro por uma circunstância, e o Mato Grosso entende isso melhor do que os lugares que já são pacificamente mais ricos. O Brasil tem mais de 5 mil municípios. Menos de 400 municípios são rentáveis para o Correio. Anderson, essa é a peculiaridade do Brasil. A gente não pode deixar a ideologia tirar a nossa inteligência. Então, o que é que o Correio faz? Ele ganha dinheiro em 400, 500 municípios e faz aquilo que se chama subsídio cruzado, de maneira que você entrega uma carta em Sinop, em Lucas do Rio Verde, entrega uma encomenda em Rondonópolis, ou lá na mais distante fronteira com a Bolívia, numa pequena cidade, essa entrega dá prejuízo. Mas o Correio, no fim, tem lucro porque ele cobra, quando vai entregar uma encomenda em Niterói, saindo do Rio de Janeiro, ele cobra um pouquinho a mais. Essa é a característica do Brasil, como é a característica de grandes países, como a Índia, a China, a Rússia, os Estados Unidos, onde todos eles, os seus serviços de Correios e Telégrafos são estatais. Então, qual é? Vamos moralizar, vamos profissionalizar, fazer um contrato de gestão, entende? Qual são os custos? Vamos pegar o melhor benchmark do mundo, vamos pegar o FedEx. Sabe com quem que o FedEx entrega uma encomenda aí em Cuiabá? Não é? O FedEx que contrata os Correios brasileiros. Então, você manda uma encomenda lá dos Estados Unidos, eles entregam no Rio de Janeiro e, a partir dali, o Correio brasileiro é que entrega. Por quê? Porque o Correio atinge essa eficiência, enraizou-se. E sem dizer, meu irmão, que num país em que a esquerda, dita esquerda, concentrou 85% das transações financeiras em apenas 5 bancos, em muitos municípios, na esmagadora maioria das pequenas localidades, vilas e distritos do Brasil, o Correio é o correspondente bancário. É ali onde você faz o pagamento de um boleto, onde você faz a loteria, enfim. Nós precisamos preservar isso que demorou quase 300 anos para ser construído. Muito bem, o deputado Allan Kardec mandou um áudio. Vamos ver se ele diz quem são esses deputados e por quê, né? Vamos ouvir o áudio, Allan Kardec. Roda aí. Nós convidamos o presidente da Assembleia Legislativa, presidente Marques, que é do PSB, que ele não apoia a federação com o PT. Junto com ele o deputado doutor Eugênio. Convidamos a única mulher do parlamento, que é a Janaína Riva, que é deputada estadual, convidamos o deputado federal, doutor Leonardo, que já foi dos quadros do PDT. Então são 4 deputados aí que têm um perfil para tocar em frente aí o Projeto Nacional de Desenvolvimento e aplicar o Projeto Nacional de Desenvolvimento aqui em Mato Grosso, já que Mauro Mendes começou esse processo também já de fazer mais com menos. Agora é hora da gente avançar para a geração de emprego e renda. E esses deputados têm perfil e com certeza orgulharia os quadros brizolistas e ciristas.
Muito bem, obrigado ao deputado Allan Kardec. O Ciro jogou a resposta para ele, ele prontamente atendeu a gente aqui e respondeu. Agora, o mais importante, Anderson, escute aí, ouvinte da Rádio Capital, isso é que é jornalismo. Depois não entende porque que chama equipe monstro. Vai lá e busca a informação em tempo real. A equipe monstro agradece. Bom, por falar nisso, nós temos algumas perguntas que foram enviadas para o Ciro aqui. Vamos começar a rodar, por favor, vamos ouvir. Bom dia, pré-candidato Ciro Gomes. Aqui é Anderson Rentes falando, repórter da Rádio Capital FM e do site Capital Notícia também. O meu questionamento é em relação ao agronegócio. O senhor sabe que Mato Grosso ele é um estado predominantemente agro e o eleitor desse setor ele apoia em sua grande maioria o atual presidente Jair Bolsonaro. Então, eu te pergunto, qual vai ser a sua estratégia para conquistar esse eleitorado, para votar no senhor lá em outubro, e quais as propostas para contribuir com esse setor aqui no nosso estado? Primeiro, muita humildade e respeito. Eu compreendo com o meu coração por que uma figura trabalhadora, honesta, honrada, que está aí com calo na mão, suando o rosto, trabalhando a terra, muitas vezes desrespeitado pela opinião urbana de uma esquerdinha burra do Brasil, não é, votou no Bolsonaro. Eu entendo isso com muita humildade e com muito respeito. Mas eu tento dizer, com essa humildade e respeito, que esse voto foi um equívoco, foi um engano. E a gente está acostumado a ser enganado por político no Brasil, infelizmente. Por quê? Quais eram as razões? O Bolsonaro tinha um projeto? O Bolsonaro tinha uma obra? O Bolsonaro tinha uma ideia, por exemplo, de política industrial e de comércio exterior. O Bolsonaro tinha, vamos dizer, noção de comércio exterior, da gravíssima dependência que o Brasil, o agronegócio brasileiro, tem hoje, por exemplo, de um mercado como o chinês? Nada. O Bolsonaro surfou numa onda, que eu também respeito, correta, que era essa junção, uma crise econômica monstruosa, né? Vamos ter clareza, não é? O PT, o Lula tem uma memória boa do primeiro momento dele, e por esse momento dele, nos conchavos dele, nos empurrou a Dilma. A economia brasileira caiu 7%, Anderson, em 2 anos. Nunca houve isso em 120 anos de história do Brasil. O desemprego explodiu de 4% para 11,5%, onde está até hoje. E a ladroeira, o Palocci devolveu 100 milhões de reais. Tudo bem, o Sérgio Moro, na minha opinião, desde a época, eu dizia, virou um político, se encantou com as homenagens e passou a fazer política nos autos, semeando nulidade. E o Lula hoje surfa de inocente sem nunca ter sido inocentado. E apenas ele fez 77 anos, e as leis brasileiras diminuem a pena para 2 anos e entra em prescrição. Ou o tribunal, 5 anos depois, é uma coisa esquisita da vida brasileira, a gente tem que respeitar, porque é assim na democracia, né, entendeu 5 anos depois que o juiz de Curitiba não era o competente, e sim o juiz de Brasília. Nesse passo, o processo caducou e o Lula fica mentindo, como é hábito dele, dizer que foi inocentado. Não foi inocentado coisa nenhuma. Foram tecnicalidades jurídicas corretas, não é, que acabaram, embora vistas muito tempo depois, com gravíssimo prejuízo para o processo brasileiro. A minha vida é difícil. Agora, o que é que eu tenho para propor no lugar disso? É a gente parar de votar não, para votar sim. E a pergunta é tão inteligente que me dá a oportunidade, Anderson, e você me interrompa, porque eu sou entusiasmado, eu estudo isso com profundidade há muitos anos. Eu tenho um livro escrito, eu conheço o Brasil como a palma da minha mão. Isso aqui que eu estou falando de Rondonópolis, eu trabalhei a ferrovia, Lucas do Rio Verde, eu visitei há 30 anos atrás, o Piveta era um jovem prefeito lá, eu visitei, eu lancei o Blairo Maggi na política mesmo, ele foi governador, imagina, pelo PPS, Partido Popular Socialista, o maior produtor de soja do mundo, veio comigo, era no meu partido, enfim, eu conheço bem o Brasil. Agora, qual é a grande questão que está embutida nessa pergunta? O agronegócio é absolutamente vital, porque o Brasil rural está pagando a conta do Brasil urbano. O que é isso na prática? É assim, quando a gente faz a conta de produto manufaturado, eletroeletrônico, química fina, remédio, equipamento de hospital, meio de diagnóstico médico, o Brasil, imprudentemente, desaprendeu a industrializar isso e está importando tudo do estrangeiro. Então, se a gente fizer a conta de produtos industriais que o Brasil compra de fora, com os produtos industriais que o Brasil vende para fora, o buraco dá quase 150 bilhões de dólares por ano. Se não fosse isso, o câmbio já estava aí a R$20 por dólar. Percebe? E a inflação já tinha explodido muito mais do que já explodiu. Por que não está acontecendo? Porque o agronegócio carrega o Brasil nas costas. Carrega o Brasil nas costas como? Produzindo quase 130 bilhões de dólares de superávit entre o que o Brasil compra do estrangeiro do mundo rural e o que o Brasil vende para o estrangeiro do mundo rural. E aí fecha a conta. Então o Brasil rural, o agronegócio, deveria merecer o respeito e a homenagem de todo mundo só por isso, porque está pagando a conta. Isso é uma tarefa vital para o Brasil? É. Mas e emprego?
Com a agricultura de precisão, recentemente sendo a prática de vocês aí, eu vejo isso, a Nova Califórnia é aqui, é no Brasil. Quem tiver dúvida do sucesso do Brasil, desça no Centro-Oeste para ver o nosso povo produzindo e trabalhando. Pois bem, mas não emprega ninguém, ou emprega muito pouca gente. E o drama da questão dos impostos. Por quê? Porque você precisa dar saúde para a população, segurança pública, fazer infraestrutura e tal. E o agronegócio, por regra, também, isso é uma tradição do mundo, não paga muitos impostos, pelo menos de impostos diretos. Isso quer dizer o quê? Que nós precisamos, por a questão do emprego e pela questão da renda pública para financiar a saúde, diversificar desesperadamente o perfil produtivo do Mato Grosso e do Centro-Oeste e do Brasil. Sim. O que é que quer dizer isso? Indústria, serviços, agregados a uma indústria 4.0. Qual é a indústria que nós devemos fazer? Algumas são óbvias. Por exemplo, os complexos industriais, onde o Brasil já está gastando bilhões de dólares importando do estrangeiro. O mais importante deles é a saúde. Que o brasileiro de Cuiabá, que está na Rádio Capital, nos ouça, o Brasil, antes da pandemia, imagina agora, estava mandando para o estrangeiro 100 bilhões de reais por ano, comprando tudo enquanto da saúde, cama de hospital, prótese, bengala, remédio, sabe, meio de diagnóstico médico e tal, que a gente pode copiar, colar, porque a tecnologia disso já está superada, e botar para produzir em qualquer lugar, porque quem compra isso é o governo, é o Sistema Único de Saúde. Está prontinho o projeto. Mas um é óbvio, mais do que óbvio para vocês, o agronegócio, para trás e para frente. Anderson, 100% dos fertilizantes brasileiros são de base internacional importada, paga em dólar mais cedo ou mais tarde. Os insumos, os defensivos agrícolas, todos importados. Os implementos agrícolas, claro, a agricultura de precisão está lá na ponta, mas um pequeno arado, você pega da Master Effects, tudo multinacional, que você, de novo, com um esforço aí de financiamento correto, não é? de organização de uma parceria público-privada, do capitalista privado, não precisa ser estatal, Sim. mas é preciso organizar uma política tributária correta, uma política de incentivo fiscal, uma política de financiamento, não é? Uma política de comércio exterior para ganhar escala dessas coisas. Está tudo pensado também. E é por aí que eu vou começar no Centro-Oeste. E depois os serviços. Explode como uma evidência os serviços comerciais agregados a essa agroindústria de alta sofisticação. Por exemplo, assistência veterinária, por exemplo, assistência técnica de natureza fitossanitária. Ou seja, o Brasil é porque não tem projeto de nada, nós não temos governo e o nosso povo se vira na marra. Eu tenho com tudo isso pensado, e eu volto a dizer, porque eu falo demais, porque eu quero ter essa discussão, não em Chico Manuel Maria, mas em ideias. Tem um livro. Esse livro está na internet, enfim, para as pessoas verem com detalhes que o Brasil pode ser diferente. Ô Ciro, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Muito se fala que Sérgio Moro pode ser que não seja candidato à presidência da República, seja candidato ao Senado, porque não teria tido a repercussão que imaginasse com relação à candidatura dele a presidente. Você acha que isso é possível, que o Moro jogue a toalha e seja candidato ao Senado e não a presidente? Acho, por quê? Porque o Moro não é do ramo. Deixa eu dizer isso com todo respeito, porque é um adversário, mas a gente não pode correr mais risco de estagiário na presidência da República. Meu irmão, o Brasil está na pior crise econômica e social e, portanto, uma crise política e institucional a mais grave da história. Você não tem ideia, Anderson, do desdobramento prático disso. O investimento público brasileiro é o menor de toda a história brasileira desde que chegou por aqui Pedro Álvares Cabral. Desceu de 100 bilhões em 2010 para algo ao redor de 22 bilhões esse ano, e esses 22 bilhões estão apropriados pela mais escandalosa e orgânica e institucionalizada roubalheira da história do Brasil. E aí você classifica o Moro, então, como sendo um desses estagiários? Veja, qual é a experiência dele? Ele conhece o Brasil? Ele pode discutir isso? Chama ele para um debate aqui para a gente discutir a verticalização da produção brasileira, as explicações por que o Brasil era a economia que mais crescia no mundo e agora é a economia que menos cresce no mundo. O que é o Sérgio Moro? O Sérgio Moro é uma tentativa simbólica, não é, da elite brasileira, que é corrupta, orgânica e medularmente, porque ela não tem voto. E ela fica, então, procurando. Poucos meses atrás era o Luciano Huck. Outros poucos meses atrás, dias atrás, era o Mandetta. Não é? E eles estão tentando. Por quê? Porque eles não podem apresentar a sua agenda macabra, antipovo, que faz com que o lugar de produção de comida, que é o maior do mundo, a gente assista aquela cena que aconteceu aonde? No Mato Grosso, do povo na fila do osso.
Percebe? Então eles ficam procurando. E qual é a razão simbólica do Sérgio Moro entrar nisso daí? A perseguição à corrupção do PT. É verdade que tinha corrupção? Completamente verdade. Mas combater a corrupção não é com espetáculo. A gente precisa entender isso. Se não, veja o que aconteceu. O Lula está aí. Candidatíssimo, usando de inocente. Como é? Se o Sérgio Moro, na sua opinião, é o estagiário, o Lula seria o quê? Não, o Lula é uma pessoa completamente despreparada que, como estagiário, foi à presidência da República e deu no que deu. Agora, no período do Lula, se a gente não tiver sensibilidade para entender o nosso povo, nós vamos ficar falando como elitistas e não vamos compreender o que é que o brasileiro pensa em média. O Lula foi um bom presidente no tempo dele em alguns fatores práticos. E eu estudo esses fatores práticos. Vamos lá. O crédito no Brasil era 15% do PIB, o Lula expandiu para 55% do PIB. Tinha base para isso? Não, foi uma farra. E essa expansão do crédito foi legal, foi confortável, as pessoas foram ao crediário. E sabe no que é que deu? O próprio PT, o próprio Dilma, o próprio Lula mandando e desmandando. Essa explosão do crédito virou 63 milhões e 700 mil brasileiros, irmãos nossos, humilhados no SPC. Então o Lula fez uma política de salário mínimo, casada com a taxa de câmbio, em que ele pegou a taxa de câmbio, se fosse a valor de hoje, dava quase R$10, Anderson. E ele baixou para R$1,75. Acabou com a exportação brasileira, destruiu a indústria, deu prejuízos imensos para o agronegócio, porque quando o câmbio fica bom para a gente importar, a gente destrói a indústria da gente e passa a comprar barato com dólar no estrangeiro. Sai mais barato você sair de São Paulo para Miami do que ir conhecer o Pantanal. Percebe? Então, tudo isso parece ser muito bom, a memória que as pessoas têm, e o Lula é um demagogo que lembra que o tempo dele, não sei o que e tal. Só que depois o câmbio explodiu de novo. Não é? Com a Dilma, o câmbio saiu de R$1,75 para R$4 naquela época. E o povo brasileiro sofreu um estelionato gravíssimo. Explicar isso para o povo é que importa nessa eleição. E aí vem o quê? O povo está cansado, machucado, desempregado, inadimplente, humilhado, e de repente vem um camarada e diz assim, não, eu combati a corrupção dos grandes, dos poderosos e tal. Ok, e daí? E como é que você vai educar o povo? E como é que vai gerar emprego para o povo? E como é que vai manejar o Congresso Nacional com essas contradições terríveis, sem nenhuma experiência? Isso é uma tragédia. Claro que o voto é livre, cada cidadão é dono de si, e eu tenho sempre pedido a Deus, eu sou candidato pela 4ª vez. Vezé, eu tenho humildade. Ninguém pode ser mais humilde do que eu. 3 vezes já fui candidato e não fui preferido. Não perdi o amor pelo povo, não perdi o entusiasmo pelo Brasil. Continuo convicto de que eu preciso fazer uma aposta na inteligência do povo brasileiro. Senão eu pergunto de novo, será que está direito uma nação desse tamanho, com essa complexidade, ir para o Bolsonaro para protestar contra o Lula e agora ir para o Lula para protestar contra o Bolsonaro? Que dia nós vamos parar para pensar no nosso país? Ô Ciro, vamos, a hora do papo, quando é bom, eu falo que o papo anda, né? Já são 8h29, tem uma série de perguntas aqui, eu vou começar a priorizar, vamos começar a ouvir o que as pessoas estão perguntando, outros jornalistas também fazendo perguntas para o candidato Ciro Gomes. Bom dia, Ciro Gomes, aqui é Adão de Oliveira, jornalista da Rádio Capital FM. É um prazer falar com o senhor novamente. A minha pergunta, na verdade, é um contexto, 2 contextos em uma só pergunta. A questão é o seguinte: o senhor prefere para o segundo turno Lula ou Bolsonaro? E a segunda questão é qual que é a sua avaliação desses números das pesquisas que aparecem e que dão certa como a vitória de Lula, inclusive no primeiro turno. São essas 2 questões que eu queria que o senhor avaliasse. Obrigado. Bom dia. Obrigado, Adão. Prazer em reouvi-lo. Espero que esteja bem aí com a família. Presidência da República. Obrigado, Adão. Espero que você esteja bem. Prazer em reouvi-lo. Espero que esteja bem aí com a sua família. As 2 perguntas são muito importantes para o dia de hoje. Pesquisa, a gente não briga com elas. Claro que no Brasil se corrompe tudo, se corrompe pesquisa também. Mas aí deixa isso para lá. Mas aí basta que a gente diga para a população uma coisa: pesquisa é retrato. É a fotografia de um momento. E a vida não é retrato, a vida é filme. Tem uma fotografia hoje, amanhã é outra. Ou, se quiser entender o que eu estou dizendo, é o seguinte: pegue 1º de fevereiro de 2018 e veja quem é que dava 1 centavo furado pela vitória de um cidadão, então, meio desconhecido, chamado Jair Messias Bolsonaro. Aí entrou ali, foi na lambança para cá, levou uma facada. O nosso povo, não é, tem esse sentimento de solidariedade cristã, que eu também cultivo, é a minha fé,
E resultado, está aí o homem presidente da República. E a tragédia que aconteceu não é uma tragédia adjetiva, é uma tragédia substantiva nos números da economia, nos números da pandemia, e assim, boa parte por despreparo político, por falta absoluta de treinamento, de compromisso com aquilo. Cidadão, a hora dessa, ficar falando contra a vacina de criança. Ora, o Brasil é campeão de vacina, a gente vacina, as crianças mal completam, né, os seus primeiros meses, anos de vida, a gente está vacinando contra difteria, coqueluche, tétano, sarampo, abolimos a paralisia infantil, tudo isso é vírus, igual a Covid. Por que saiu mais rápido? Porque é uma pandemia muito grave, de natureza global, e botaram bilhões de dólares os governos para desenvolver a pesquisa. A vacina é segura, todo mundo nós só vamos nos livrar dessa tragédia na hora que vacinar todo mundo. Inclusive, do seu ponto de vista internacional, tem aí um mundão da África que não tem dinheiro, e é preciso que a gente atue, né, na ordem internacional para uma grande cooperação, porque nesses tempos globalizados, a gente está acabando aqui, lá se vai, explode uma variante como chamada Omicron, que explodiu na África, aí um camarada pega um avião, desce no Rio de Janeiro, pronto. Daí nós vamos eternamente ficar, daqui a pouco vamos ter quarta dose, quinta dose, sexta dose, enquanto a gente não vacinar todo mundo. Então, pesquisa, voltando à pergunta, é retrato do momento, e elas revelam o quê nesse momento? Muito mais a notoriedade. Então, o Bolsonaro é o presidente. O presidente, num país como o nosso, é cogitado por 100% dos eleitores sob o ponto de vista da reeleição. Primeira grande atitude de quem pensa em eleição, e pouca gente está pensando em eleição nesse momento, fora do jornalismo e dos políticos, então as pessoas olham, será que eu vou votar nesse que está aí ainda? Hoje parece que numa proporção de 75 a 25, caminhando para 80 a 20, contra o Bolsonaro. E o outro que é mais conhecido, 100% amado, 100% odiado, o presidente, mandou no Brasil 30 anos, etc., etc., é o Lula. Então é natural que as pesquisas revelem essa notoriedade e tal, mas eu já vi muito salto alto, muito já ganhou, sabe, despencar do céu da arrogância com que o Lula está se comportando. Cheio de conchavo, passa 20 anos dizendo que o Alckmin e o PSDB é o ajuntamento do mal, que representa o Satanás, bota o povo para brigar em São Paulo e tal, e agora se junta com o Alckmin assim, sem um projeto, sem uma proposta, sem uma ideia, sem uma autocrítica, diz que foi um golpe, e se foi um golpe, quem fez foi o Senado, e quem presidiu o Senado e votou a favor do golpe, ou do impeachment, foi o Renan Calheiros, agarrado com o Renan Calheiros essa semana, com o Eunício Oliveira. Tudo isso vai vir no filme e vai alterar a fotografia. O candidato não escolhe adversário, respondendo a primeira pergunta, que é a segunda na minha resposta. O candidato não escolhe adversário. Qualquer um de nós gostaria, e isso é o que o Lula está fazendo, de enfrentar o Bolsonaro. Por quê? Porque o primeiro turno é um jogo de preferência. As pessoas simpatizam, gostam mais e votam. O segundo turno é um jogo de rejeição. Eu voto, se o meu candidato não foi, eu voto contra aquele candidato que prejudicou o meu, ou contra o candidato que eu não quero que de fato vá. Portanto, a rejeição do Bolsonaro hoje é disparada a pior. Então, se eu pudesse escolher, era melhor ir com ele. É o que o Lula está tentando fazer. O Lula quer ver o diabo pintado de verde e amarelo e não quer me ver no processo, porque sabe que eu acabo com a brincadeira dele, porque eu conheço as contradições todas, sei o nome, tenho uma autoridade, tenho documentos, enfim, ajudei o Lula, quando ele precisou de mim, eu ajudei o Lula, porque pensei que estava ajudando o Brasil. Eu que tirei do papel o Projeto São Francisco, eu que tirei do papel a BR-163, que ele apresenta como obra dele, e é justo que ele apresente, mas eu fui que construí o projeto, e eu tenho os documentos todos, a nomeação minha como coordenador dessas equipes, desses projetos, como também da extensão até Rondonópolis, da ferrovia. Tudo isso ele conhece e sabe da minha biografia. Portanto, eu acho, entretanto, que a minha preferência pouco importa. Eu acho que o Lula tem um grupo de fanáticos, ali de 25%, 30% do eleitorado brasileiro, que ele pode falar mal de Jesus, andar pelado na rua, falar a aberração que quiser falar, praticar a contradição que quiser, e a turma engole e relativiza e defende a Lula mito e não sei o que e tal. Então é isso, o Lula tem 25%, 30% de fanático, o Bolsonaro tem 15% a 20% de fanático, e nós precisamos ver se a gente, com respeito a todos eles, né, construir um caminho em que quem não é fanático entre nessa eleição pensando no Brasil, nos nossos problemas e como resolvê-los. Bem, tem mais gente participando aqui, outros colegas também. Vamos ouvir as perguntas. Olá, amigas e amigos da Rádio Capital. Aqui é o jornalista Pedro Pinto de Oliveira, do site PNB Online. Governador, ministro Ciro Gomes, eu gostaria de uma análise sua sobre a situação da mulher brasileira, especialmente com relação à violência que a mulher sofre. Qual política pública o senhor acha que o Estado deve fomentar, deve trabalhar no sentido de
combater essa violência que a mulher sofre no Brasil? Obrigado. Obrigado a você pela qualidade da questão, que é sensibilíssima para todos nós brasileiros. Veja, a questão da discriminação da mulher é uma questão de empoderamento, mesmo. Claro que você pode desenhar institucionalidades, cotas, etc., são políticas afirmativas que vão acelerando esse empoderamento. Mas o empoderamento é uma coisa mais complexa. Então eu começo dizendo o que eu já fiz. Eu fui prefeito da 5ª maior cidade brasileira, Fortaleza, e metade dos meus secretários eram mulheres. Eu fui governador do 8º estado brasileiro, o Ceará, isso lá nos anos 80, 90, não é? Quando não era ainda uma coisa tão visível a necessidade de empoderar. Mais da metade do orçamento do estado do Ceará, eu, governador, eram controlados por mulheres. E me dei muito bem, fui o prefeito de capital melhor avaliado do Brasil e governador de estado melhor avaliado do Brasil, boa parte das razões pela qualidade extraordinária com que as mulheres se desincumbiram das tarefas importantes, educação, saúde, infraestrutura, não era coisa lateral, não, era o orçamento mesmo controlado. Portanto, eu acho que eu tenho uma certa coerência, autoridade moral para falar em empoderamento. O que eu estou falando? Veja lá, 52 de cada 100 brasileiros são mulheres. Portanto, o Brasil é majoritariamente feminino. Sabe quantas mulheres representam na Câmara Federal o povo brasileiro? 15%. Ninguém proíbe as pessoas de votar em mulher. E há um enorme esforço de cotas, de recursos do fundo partidário, de cotas de candidaturas, etc., muitas vezes até fraudadas, na boa intenção. Portanto, o que nós precisamos fazer é reforçar essas políticas afirmativas, porque elas podem permitir uma aceleração, mas o empoderamento da mulher depende muito da consciência política de quem está me ouvindo agora. Veja, há muita competência, há muita seriedade, não é? Há muita vocação. Por que 52% do eleitorado são mulheres e apenas 15 de cada 100 deputados são mulheres? Não tem nada que proíba a gente de votar. Portanto, acumular o processo. Daí adiante, é preciso ter esse conjunto de coisas. Por exemplo, é inadiável a regulação no mercado de trabalho, a determinação legal de que se pague às mulheres pela mesma jornada e a mesma natureza de trabalho o mesmo salário. Hoje, inacreditavelmente, em pleno século XXI, segunda década do século XXI, as mulheres ganham 76% do que os homens ganham para fazer o mesmo trabalho pela mesma jornada. Isso, vários lugares do mundo já regulou. E você tem que regular, e está no meu programa de governo, só para dar um exemplo e não cansar vocês. Uhum. Bom, mais gente está participando aqui e fazendo pergunta ao candidato Ciro Gomes. Vamos lá. Jornalista Jacques Gosch, do portal RD News de Cuiabá. Mato Grosso é o maior exportador de grãos do país e a exportação de commodities é isenta de tributação pela Lei Candir. O senhor pensa em rever essa legislação e taxar o agro? E se for mexer nesse vespeiro, não teme se indispor com o setor produtivo? Bom dia, Ciro. Bom dia, meu irmão. Eu, para defender o que é correto, não temo me indispor com ninguém. Mas, neste caso, deixa eu lhe dizer, eu estou em paz porque ninguém taxa exportação em nenhum país do mundo. Então, a Argentina faz essa bobagem de exportar, de tributar a exportação, e isso é um equívoco. Então, ninguém exporta imposto. Então, a exportação. O que você pode rever em diálogo com o mundo do agronegócio é que você crescentemente tem um problema no Brasil. Por exemplo, ainda ontem eu ouvi o Sérgio Moro falando, só para dar um exemplo prático aqui, na privatização dos bancos públicos. Atenção, agronegócio. Ideologicamente, todo mundo é a favor da privatização, etc., etc., mas deixa eu dizer na prática como é que essas coisas funcionam. 85 de cada 100 transações financeiras hoje no Brasil, quem fez essa aberração foi o Lula, estão concentrados na mão de 5 bancos. Só para vocês terem ideia, nos Estados Unidos, 5 mil bancos disputam cliente. E quando há uma concorrência de 5 mil bancos, quem ganha é o consumidor, porque o crédito fica mais barato no juro, não é? Porque as tarifas ficam mais baratas ou até são zeradas na disputa pelo cliente. Aqui no Brasil, esses 5 bancos fazem um jantar de 6 em 6 meses em São Paulo, na Febraban, e combinam as tarifas e aí o crediário hoje do brasileiro é 300% no crédito pessoal, no cheque especial. É 350% no cartão de crédito. Por isso que tem quase 70 milhões de brasileiros no SPC. Por isso que tem 6 milhões de empresas brasileiras hoje no Serasa, na antessala de quebrar. Portanto, se você privatiza o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, vão ser 3 bancos, acumulando 85%. E aí morreu o crédito rural.
Porque o Brasil, Anderson, tem uma legislação que determina que parte dos ativos dos bancos seja destinada à agricultura. Os bancos privados fraudam isso como? Cada um deles cria uma agropecuária. Então tem a Bradesco Agropecuária, o Santander Agropecuária, o Itaú Agropecuária, e eles contabilmente emprestam uns para os outros. E o agricultor mesmo não vê um centavo a não ser pelo Banco do Brasil. E é aí que o Brasil faz o subsídio correto, né? Faz o subsídio porque o juro é equalizado. Agora todo mundo vai ver a importância disso, porque o Brasil está com a maior taxa de juro real do mundo, de novo. Em plena recessão econômica, o Banco Central deu uma pancada ontem de 1,5% na taxa Selic. Sabe o que é que representa isso no cofre do povo brasileiro? Dinheiro que vai ser tirado da saúde, que mal e porcamente já se dá ao povo brasileiro, custa 60 bilhões de reais por ano para pagar para meia dúzia de especuladores. Portanto, em nenhuma hipótese, né, nós podemos aceitar que a concentração bancária se agrave pela privatização. Agora, tributação de exportação, não vou fazer. O que nós podemos discutir, por exemplo, é a tributação da terra. E fazer de um jeito que o mundo inteiro faz, que é a progressividade. Como é a progressividade? O agricultor, o agronegócio, que esteja otimizando as suas práticas, que esteja usando ao máximo as possibilidades da sua terra, que esteja respeitando os códigos e os regulamentos, etc., de natureza ambiental, trabalhista, tende a pagar zero de imposto territorial rural. Aquele outro estoque de terra que está na especulação e que não está otimizando, ou que tem comprometimentos das regras, etc., sujando o bom nome do agronegócio, que vai, inclusive, causar gravíssimas restrições às exportações brasileiras, deixa eu dizer a vocês que estão me ouvindo, que são do mundo rural. Tudo bem, pode gostar do candidato que quiser gostar, mas o meu papel de patriota é falar com vocês. A China anunciou um plano safra, anunciando para daqui a 3 anos que vai se emancipar sob o ponto de vista de abastecimento de soja. Se nós perdemos o mercado de soja, nós vamos ficar na mão dos europeus. E os europeus inventaram uma nova razão de protecionismo. É pegar o mau exemplo de manejo insustentável, do ponto de vista ambiental, da terra, ou a notícia infame que uma minoria faz de matança de indígenas, de destruição de mananciais, etc., e espalha como se fosse a característica de produção de toda a agricultura e pecuária brasileira. Resultado, os chineses já credenciaram 23 frigoríficos nos Estados Unidos, e a China anunciou esse plano safra. Vocês vão aos jornais internacionais para ver. E o Brasil está ficando perigosamente descuidado disso, porque o Bolsonaro não entende nada. Percebe? O Bolsonaro só pensa naquilo, que é a reeleição, é criar futrica, criar confusão, inventar inimigo imaginário, para poder ir estimulando esse fanatismo dele. Isso é o que nós precisamos debater. Portanto, o que eu tenho para ser absolutamente honesto é que eu quero mexer no ITR. Por quê? Porque o ITR, o Imposto Territorial Rural Brasileiro, é ridículo. É ridículo e não é razoável num momento como esse, que não tem dinheiro para nada, que a gente não diga ao povo de onde é que vai vir o dinheiro. Vou dar um exemplo prático para terminar a resposta. O IPTU da cidade de São Paulo arrecada por mês o que o Imposto Territorial Rural de todo o Brasil arrecada por ano. Isso não tá direito. Muito bem, tem mais outras pessoas perguntando ao candidato. Vamos lá. Bom dia, Anderson Navarro. Bom dia, amigos da Capital FM. Bom dia, ex-governador Ciro Gomes. Aqui é Abdala Zarur, do site Veja BMT. A pergunta que eu faço é a seguinte. Existe uma polarização hoje no Brasil entre Lula e o presidente Bolsonaro. O senhor está vindo como candidato e aí uma expectativa de uma terceira via, onde também existe aí o nome do Sérgio Moro. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: que tipo de programa ou que tipo de projeto que o senhor tem em mente ou a sua equipe para diminuir ou pelo menos minimizar a inflação que incide aí sobre os combustíveis, gás de cozinha e gêneros alimentícios? Bom dia. Bom dia, Zaru. Olha, a sua pergunta é tão inteligente que, como professor, a gente identifica o bom aluno assim, quando ele faz uma pergunta, a semente da resposta já está na pergunta. Veja, a inflação nesse momento, para a gente ser muito honesto, tem um componente internacional. Então, por exemplo, nos Estados Unidos a inflação está em 7%, é a maior dos últimos 25 anos. Então, para não ser desonesto, você tem que entender que há um componente dessa inflação
que deriva do desfazimento de cadeias produtivas em função da retomada rápida que as economias do mundo, e a brasileira não, está fazendo em relação à superação da pandemia. Isso é muito importante. O mundo está retomando com muita rapidez e o Brasil está atolado, e aí vemos a parte brasileira da inflação. Então, a inflação no Brasil, se fosse aí uns 4%, 5%, teria basicamente esse componente internacional. O resto, aquilo que passa de 10%, na média, 10,06% no IPCA, mas que para o povo que está nos ouvindo é mais de 30%, é resultado das políticas desastradas do modelo econômico que se impõe ao Brasil. Primeiro exemplo é um preço relativo que se chama câmbio. Então, claro, as populações não são obrigadas a saber da influência do valor do dólar, porque ninguém compra dólar, mas vou explicar na prática muito rapidamente. É a seguinte, a gente não compra dólar, mas a gente come pão. Eu espero que todos os brasileiros hoje tenham podido tomar um cafezinho da manhã com seu pão. Pois bem, o pão é feito de trigo. O Brasil não produz trigo com suficiência para o pão que nós consumimos. Então, a gente compra o trigo do estrangeiro. Tudo que a gente compra do estrangeiro, a gente compra em dólar. Quando o Bolsonaro tomou posse, a gente precisava de R$ 3,70 para comprar $1 de trigo. Agora está em R$ 5,30, já chegou quase em R$ 5,80. Se passou de R$ 3,70 para R$ 5,80 por dólar, o preço do trigo subiu e aí está a explicação do preço do dólar, do preço do pão, da pizza, etc. Os remédios do Brasil, 80% tudo importado. Subiu o dólar, o remédio vai subir. Os nossos aparelhos celulares, todos os aparelhos, todos os equipamentos eletroeletrônicos, toda a microeletrônica brasileira, toda a química fina, todos os meios de diagnóstico médico, enfim, o Brasil loucamente está destruindo a sua indústria e trazendo de fora tudo. E tudo que vem de fora, dólar. Portanto, aqui está a primeira razão. Desastre econômico, modelo errado, que o Bolsonaro agravou, mas não foi ele que criou. Ele herdou esse modelo do Lula, do Fernando Henrique, do Michel Temer, porque é o mesmo modelo. Eles conversam diferente, a bandeira é diferente, a conversa política, cada um parece mais diferente do que o outro. Mas quando você puxa, câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, mesminho modelo econômico e governança política. Valdemar Costa Neto, que é o partido do Bolsonaro, foi preso no governo do Lula como ladrão no DENIT, condenado, pagou a cadeia, e o Lula deu o DENIT para ele roubar, e era o homem do Fernando Henrique, e era o homem do Collor. É um negócio de doido isso que eu estou dizendo para vocês aqui, e a gente precisa acordar. Romero Jucá, líder do governo Fernando Henrique, líder do governo Lula, líder do governo Dilma, ministro do Temer. Percebe? Ou a gente acorda para isso, ou nós vamos ficar pegando corda da grande mídia de São Paulo, que quer confinar o debate a isso. Picanha, cerveja, anticomunismo, tudo coisa boba, que mexe com a nossa alma, mexe com nossos valores, né, religiosidade do nosso povo, e para não deixar a gente discutir o que de fato interessa. Né? Então, o concreto é basicamente isso. Qual é a razão da inflação adicional no Brasil? Preços administrados pelo governo. Então, nós conversamos na primeira pergunta do Anderson sobre a política de preço da Petrobras. Por que eu tenho que dolarizar os preços dos combustíveis? Por que eu tenho que cobrar o barril de petróleo pelo preço especulativo internacional e não pelo custo concreto que ele custa produzir no Brasil? Por que eu tenho que importar gás de cozinha, gasolina, querosene de aviação e óleo diesel do estrangeiro se eu tenho capacidade de produzir aqui no Brasil em real? Esse é o primeiro. Segundo, a indexação, que é a vinculação de alguns preços a um índice que é sensível ao dólar. Esse se chama IGPM. Atenção, meu irmão, minha irmã, que paga aluguel. Quando o dólar sobe, tem um índice que chama IGPM, que eles meteram nos contratos de aluguel. Ora, o que tem a ver aluguel com dólar, meu irmão, pelo amor de Deus? É tudo montado para transferir renda do pobre, da classe média, para o rico. E isso tudo é governo. Então, o IGPM indexou as energias elétricas. Então, o Brasil tem uma matriz de natureza hidráulica, nós não temos uma importação de energia elétrica de canto nenhum, pelo contrário, temos excedente Itaipu, que projetamos para o Paraguai, e o Brasil está dolarizando numa hora em que as tarifas podiam estar caindo. Por quê? Porque o preço das grandes hidroelétricas já foi amortizado. Nós já pagamos o investimento de Itaipu, nós já pagamos o investimento do sistema Furnas, resta para pagar Belo Monte, Santo Antônio e Giral, que são as últimas grandes hidroelétricas do Brasil, portanto a tarifa devia estar caindo. E a tarifa brasileira está subindo 200% acima da inflação. Por quê? Porque o governo está querendo privatizar a Eletrobras e está fazendo com que o lucro da Eletrobras exorbite nas costas de você que está ouvindo, indexando o preço da energia elétrica do trabalhador brasileiro que ganha em real ao dólar. Isso tudo vai acabar se eu for presidente da República.
Muito bem, tem mais alguma pergunta para o Ciro Gomes? Vamos rodar então. Bom dia, Anderson. Bom dia. Bom dia. Candidato Ciro Gomes. Meu nome é Glaucio, sou motorista de aplicativo, moro no CPA 3 em Cuiabá. Candidato, tema educação. Nos últimos anos, os governos sucatearam as universidades públicas, cortando orçamento e esquecendo os investimentos nas universidades públicas. O que o seu governo vai fazer para resgatar o estudo nessas universidades federais, principalmente? E qual a política para ampliação desse ensino público superior que está tão defasado no país e ao longo dos anos foi esquecido pelos governos? Muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Essa é a questão, né? Se nós não educarmos o nosso povo, nós vamos ser sempre vítimas da manipulação grosseira de discurso demagógico, de picaretagem, de simplificações grosseiras, de demagogia barata e vítimas também da corrupção impune que se generalizou e se encastelou nas instituições brasileiras. Hoje, infelizmente, até parte da Polícia Federal, né, estão controladas aí pelos políticos, exorbitando, não é, aquilo que é uma tradição caríssima para o povo brasileiro, que eu quero continuar a lutar para restaurar, que é a nossa Polícia Federal, uma polícia que era respeitada mundialmente, hoje tem uma fração dela a serviço do bolsonarismo mais boçal, acobertando a ladroeira dos filhos do presidente e dele próprio, e as confusões dele com coisas. Enfim, na Colômbia, que é um país muito mais pobre do que o Brasil, há vagas para 42 de cada 100 garotos de 18 a 25 anos no ensino superior. No Brasil, só há vagas hoje para 18 de cada 100 garotos de 18 a 25 anos. E desses 18, quase 8 são em universidades privadas. Algumas dessas universidades são coisas muito boas, mas boa parte delas não obedece ao menor requisito e estão fraudando o sacrifício de quem nem tem tempo nem dinheiro para estudar. E os governos o que é que fizeram? Um exemplo mais chocante é o FIES, que o Lula fez. Então ele vende como uma coisa muito boa o FIES. Sabe o que é o FIES? Pegaram 42 bilhões de reais do dinheiro do povo, que podia ter sido investido em abrir novas universidades, expandir novas universidades, expandir vagas, qualificar a formação de médico, para não ter que importar médico de Cuba, o que é um ridículo para mim. Um país como o Brasil, importar médico de Cuba, é o fundo do poço da demonstração de como a política brasileira tem sido, né, fracassada naquilo que é resolver o problema mesmo. Claro, trazer um médico, ele entra no posto de saúde, todo mundo acha que é muito bom. Mas a pergunta é, será que essa é a solução? Cuba é um país menor do que o Rio Grande do Sul, mais pobre do que o Rio Grande do Sul, que é um dos 27 estados brasileiros. Será que a gente não tem capacidade de fazer aqui um grande processo de formação, de requalificação das residências, criar uma carreira de Estado, como está na minha proposta, em que assim como um promotor e um juiz, um médico que comece a vida, vá lá para a pequena cidade do interior, mas com a certeza de que vai vir gradualmente sendo promovido até chegar na capital, na idade de educar seus filhos, enfim. Está pensado isso. Estou dando só um exemplo prático. Portanto, expandir o ensino superior no Brasil não pode ser via FIES. 42 bilhões de dinheiro público, passaram direto para o bolso de empresários que criaram os maiores conglomerados de educação privada do mundo, no Brasil, deixando milhões de garotos no começo da vida devendo entre 50 e 70 mil reais. 1 milhão e 300 mil deles estão no SPC, começando a vida humilhados. Isso é uma tragédia, né? O Brasil precisa se compenetrar de que o que nós precisamos discutir é isso. Lambança, ódio, paixão, é para não deixar você, meu irmão, pensar naquilo que de fato interessa. Estou dando números, estou dando... Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou trazer uma meta de que o Brasil chegue a ser uma Colômbia, ou seja, sair de 18 para 42 de cada 100 garotos de 18 a 25 anos, num prazo de 20 anos. Porém, esse prazo de 20 anos será cortado em 4 prazos de 5 anos com metas intermediárias. O custo por aluno ano repercutirá necessariamente no incremento do orçamento da educação. Aí você pode agora, porque no Brasil é assim, quando a gente propõe uma coisa prática que dá para fazer, mas isso daí de onde é que vem o dinheiro? Eu vou dizer de onde é que vem o dinheiro, não é? Cortarei 20% das renúncias fiscais, que hoje são 350 bilhões de reais. Salmão, queijo suíço, filé mignon, não pagam PIS/COFINS na cesta básica. Tudo lobby, corrupção, a pretexto de que está na cesta básica, não paga PIS/COFINS. Só isso dá 8 bilhões por ano. Com 8 bilhões de reais por ano, eu boto 1 milhão de crianças brasileiras da periferia numa creche em tempo integral, protegendo, alimentando, dando asseio e socialização e pré-educação para as crianças e dando aos pais a chance de ir batalhar a vida, né, deixando sua criança bem cuidada. Para dar um exemplo prático,
né? 70 bilhões de reais por ano dá para eu recolher disso daí. Se eu cobrar meio por cento, ou seja, 50 centavos de cada 100 reais das grandes fortunas acima, e tão somente aquelas acima de 20 milhões de reais, eu alcanço 58 mil contribuintes e arrecado mais 60 bilhões de reais por ano. 70 com 60 dá 130 bilhões de reais por ano. Isso é mais do que suficiente para radicalizar uma mudança na educação pública do Brasil. Candidato, uma última pergunta que chegou aqui pra gente, num portal de notícias, o Hiper Notícias, né? A pergunta é essa aqui: o que é que o senhor tem de diferente dos últimos presidentes para convencer a população que o senhor é o nome para mudar o Brasil? É a última pergunta que a gente faz para o candidato Ciro Gomes. Olha, eu tenho muita fé em Deus. Eu não sei se nisso eu sou diferente dos outros, mas eu tenho muita fé em Deus e tenho um pedido a Deus que ilumine a minha palavra. Aqui na Terra, o que é que eu posso oferecer? Eu posso oferecer uma ideia, eu posso dar exemplo, como eu procurei fazer ao longo dessa entrevista toda, e minha disposição para o trabalho que não tem limite. Eu acordo de madrugada e durmo tarde, amo o povo brasileiro, enfim. A ideia qual é? É um projeto nacional de desenvolvimento, com começo, meio e fim, com metas, objetivos, prazos, não é? De onde é que vem o dinheiro? Avancei aqui, o jornalista me perguntou, eu disse no pleno lugar do agronegócio que pretendo fazer uma revisão do imposto territorial rural. Alguém pode ouvir isso muito rapidamente e não querer nem ouvir mais o que eu estou falando. Mas eu acho que só serei um bom presidente se eu estabelecer uma relação de verdade, uma relação de honestidade, uma relação de liderança sincera com a sociedade brasileira, como ela é. Eu não tenho preconceito nenhum contra quem tem êxito, contra quem é rico. Eu apenas acho que nós precisamos fazer um grande e solidário esforço para fazer com que o Brasil mude a realidade de ser o país mais desigual, mais violento, mais perverso, sob o ponto de vista das desigualdades e da concentração de renda entre todas as economias organizadas do mundo. Eu dou um exemplo. Eu não caí de paraquedas, eu não sou um esforço de marketing. Eu fui prefeito de uma capital. Se eu disser aqui que eu dou prioridade à educação e lá atrás, onde tiver, deixa eu dizer a vocês, 87 das 100 melhores escolas do ensino básico do Brasil estão no Ceará. O melhor IDEB do Brasil é o Ceará. O Ceará é um estado muito pobre, viu? Não esqueçam isso. Não é um estado como o Mato Grosso ou o Rio Grande do Sul, onde a natureza é pródiga, generosa, tem uma indústria poderosa. Não, nós somos um estado muito pobre do semiárido do Nordeste, tradicionalmente associado à pobreza, à miséria, a atraso. Pois bem, aqui aconteceu agora o vestibular do ITA. Olha essa, Anderson, o orgulho que eu tenho do exemplo. E não sou eu, é um esforço de muita gente. Houve o vestibular do ITA, que é o mais grave e sofisticado e difícil do Brasil, 150 vagas. 61 vagas foram conquistadas por cearenses. Sabe, o Rio de Janeiro ganhou 2 vagas. São Paulo, que é onde fica o ITA, ganhou 40. E isso é todo ano, 35%, 40% das vagas do ITA são nossas. Portanto, falar de educação sem dar exemplo, eu acho que é mentira. E, por fim, militância. O Bolsonaro passa 5 dias sem trabalhar. Se você trabalhar 24 horas por dia, o buraco é tão grande, a situação é tão difícil, que não tem a menor chance do Brasil dar certo. Trabalhando todo mundo junto, ao redor de uma ideia planejada, pactuada com o povo, a chance é grande da gente virar o jogo. Bem, eu quero agradecer ao tempo, a presença do pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, aqui. Quando é que vem a Mato Grosso, candidato? Eu vou logo mais. Eu me obriguei a dar exemplo dessa coisa do isolamento social, mas eu estou sentindo muita falta, porque o meu alimento da convivência com o nosso povo. E eu quero ir proximamente aí, eu te aviso, Anderson. E quero hoje agradecer muito, olha, eu agradeço muito a oportunidade, eu sei da audiência imensa que você tem, da credibilidade imensa que você merecidamente tem, e quero agradecer, acima de tudo, a qualidade das questões. Só assunto sério, nada de futrica, isso é muito importante para o nosso povo. Então eu quero já te estender um convite. Quando vir a Mato Grosso, venha nos visitar aqui na Rádio Capital. Vamos bater um papo ao vivo aqui no estúdio, tomar um café. Combinadíssimo. Vou tomar esse café com você e dar um abraço pessoal. Então já pede para a assessoria botar na agenda aí, ó. Quando eu for a Mato Grosso, de 7 da manhã às 9 da manhã, eu vou lá na Rádio Capital com o Anderson Navarro e com a nossa equipe monstro, tomar um café e bater um papo com os ouvintes. Posso contar com você aqui nos estúdios? Será um privilégio para mim. Um abraço grande para o povo de Cuiabá, para o povo do Mato Grosso e para esse Brasil central, onde está batendo o coração da humanidade. Vocês vão ver como isso daí ainda vai ser referência para o planeta Terra. Vou te esperar aqui então, Ciro Gomes. Um abraço, um bom dia, Deus abençoe. Excelente campanha aí pela frente. Amém, muito obrigado a você.